Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Anna Karenina, escrito pelo Tolstói. Pra quem já me acompanha há um tempinho sabe que em julho do ano passado eu me propus ler Anna Karenina com a Nath Mondo, do Pipoca do Vô. E enfim, eu li e não foi assim num primeiro momento uma descoberta e tanto. Eu não gostei tanto assim da experiência de leitura. E isso, foi bem claro, eu deixei muito claro com vocês nas redes sociais. Então, num primeiro momento, foi uma quebra de expectativa no sentido negativo, da expressão. Porque, sabe quando você espera algo e no final não é aquilo? Eu acho que isso acontece muito com os clássicos, quando você conhece a história já pelo imaginário popular, enfim, pela cultura que é espalhada por aí, através de filmes, teatros, e quando você entra em contato com o original, acaba não sendo aquilo que você esperava. Mas não necessariamente isso que você esperava era algo melhor, entendeu? Então o original, ele tem seu valor, seu incrível valor, e aqui eu posso dizer isso por Anna Karenina. Depois eu li coisas sobre o livro, eu vi algumas resenhas de colegas e alguns trabalhos também a respeito do livro, e também vi o filme que saiu em 2013, dirigido pelo Joe Wright, que também dirigiu Orgulho e Preconceito e Reparação, que são filmes que eu amo de paixão, e eu acabei sim no final gostando até de Anna Karenina. Mas eu digo pra vocês que esse livro aqui tem dois núcleos, mais ou menos, digamos, e eu não entendo por que o livro se chama Anna Karenina. Talvez porque toda a sociedade envolvida no livro gira em torno dessa personagem, mas eu não acho que ela seja o fator principal do livro, a ponto de nomear toda a obra. Isso porque dos dois núcleos, que um é a Anna que constitui e o outro é o Lievin, eu gosto muito do núcleo do Lievin, não necessariamente do da Anna. Eu acho que no núcleo do Lievin nós temos personagens muito mais cativantes, muito melhor construídas, e isso eu posso estar cometendo um erro falando, mas é o que eu senti enquanto leitora apenas, não lendo outras análises nem nada. Enquanto leitora, eu com o livro, só eu e ele, eu senti isso. Eu senti que a Anna, ela é uma personagem, já tô pulando, não tô nem falando como que é a história pra vocês, mas enfim, preciso desabafar logo com vocês. A Anna, ela é uma personagem forte pro seu tempo, porque nós estamos tratando aqui do século XIX. A história, ela se passa entre 1872 e 1876, entre Moscou e São Petersburgo, lá na Rússia. Então, para aquela época, a Anna, o que ela fez, que eu já conto já, era uma pessoa assim totalmente ponto fora da curva, sabe? Ela não se deixa levar por aquilo que a sociedade impõe às mulheres. E isso é a única coisa, talvez, que eu gosto muito na Anna, que é ela ser uma personagem feminina extremamente forte, no sentido dela fazer o que ela quer. Então isso é muito importante, principalmente pra literatura que retrata o século XIX. Mas no geral eu acho ela um pouco apagada, e ela acaba sendo muito egoísta. Então, não. Quem gosta muito da Anna vai me desculpar, mas é isso que eu senti durante a leitura, sabe? E bom, sobre o que trata o livro em si, qual que é a história dessa obra do Tolstói? A história é basicamente assim. A Anna, ela é casada com o Karenin, eles vivem em São Petersburgo, e ela tem um irmão que vive em Moscou, casado com a Dolly, com quem ele tem vários filhos, acho que 5 ou 6. E acontece da Dolly descobrir que o marido estava traindo ela com a babá das crianças. Com isso, a Anna decide ir até Moscou para tentar aí colocar uns panos quentes na situação, ver se a Dolly perdoa o irmão dela. Caiu. Ela conserta a situação, mas quando ela vai pra Moscou, ela conhece o Vronsky, que é uma pessoa inteligente, mas não é genial, é uma pessoa socialmente aceitável, mas é medíocre quanto a isso. Então é uma personagem mediana, sabe? Assim como ela, eu achei. E sim, eles vão se apaixonar perdidamente, é um amor carnal, e é isso que o Tolstói vai aí condenar. E a forma como eles se conhecem é muito importante pro enredo, vai ditar o relacionamento deles, assim, durante todo o livro, que é quando ela está saindo do trem para encontrar o seu irmão, que está esperando ali ela na estação, e lá fora o Vronsky está esperando a mãe dele, que está no mesmo vagão ali que a Anna. Elas acabam se conhecendo. Logo depois que os dois se encontram, se veem pela primeira vez e rola aquele choque no olhar, enfim, tal, o funcionário da estação acaba sendo atropelado pelo trem. E isso é chocante demais.
E o Vronsky, ele vai dar dinheiro pra família desse funcionário só por conta ali da Ana ficar angustiada por conta da família, enfim. Ele faz isso por ela e fica claríssimo isso. Só que esse elo entre os dois é muito forte, sabe? Uma morte. Já de início é uma morte. Uma coisa muito sombria e lúgubre entre os dois. Então, é esse mais ou menos o tom que vai perpassar toda a história em relação aos dois. Só que o Vronsky estava cortejando a Kitty, que é a irmã da Dolly, que é a cunhada da Ana. Você vê que, né, a trama aí, socialmente falando, de Anna Karenina é bem grande. E ao mesmo tempo o Lievin, que é amigo do marido da Dolly, que também é irmão da Ana, estava cortejando a Kitty, ele é totalmente apaixonado por ela. Só que a Kitty acaba dando preferência pro Vronsky porque ele é mais bonito, socialmente falando, ele tem mais destaque, sabe? Porque o Lievin, ele é um senhor de terras que vive no interior da Rússia, não na sociedade ali de Moscou ou de São Petersburgo. Então, pelo Vronsky ter mais destaque socialmente falando, os olhos da Kitty brilham, lógico. Só que quando tinha esses dois, a Kitty deu um pezinho, vamos dizer, na bunda do Lievin e acabou ficando com a ideia promissora do Vronsky, que logo depois acaba se apaixonando, conhecendo-se e se apaixonando pela Ana e abandona a sociedade de Moscou para ir atrás da Ana, que retornou a São Petersburgo. A Kitty saca tudo isso, a sociedade inteira da Rússia saca tudo isso, o que tá acontecendo, então ela nutre um certo rancorzinho pela Ana, não tanto porque a Kitty é um anjo de pessoa, então ela é toda pura e tudo mais, e depois, logo depois de muito tempo, porque a Ana e o Vronsky ficam aí nesse vai que não vai por 10 meses, mas depois de muito tempo, mais de um ano, a Kitty e o Lievin vão voltar a se ver e, enfim, vão desenvolver um amor aí. E sim, a Ana, depois desse tempo, vai dar chances ao Vronsky. E isso não é spoiler nenhum, ok? Nós sabemos, eu acho que a história desse livro, que todo mundo sabe, é que é a história de um adultério, né? E que muitas pessoas vão comparar esse livro à história do Flaubert, o Madame Bovary. E ok, é basicamente isso que eu posso contar da história sem, enfim, dar spoilers pra vocês. Mas nós temos esses dois núcleos e eu acho que em contraste, os dois se tornam assim, ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Muitas pessoas não gostam tanto do núcleo do Lievin porque, ele é chatinho, ele blá 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 blá, e acabam ficando com todo o envolvimento da Ana pelo Vronsky. Eu fui no contrário, assim, eu gosto muito, muito do núcleo do Lievin e não tanto do núcleo da Ana, porque ela acaba preferindo o seu amor carnal, a família, em especial seu filho, né? Não tanto quanto ao casamento, porque isso eu acho que ela estava certa, não deveria, né, continuar, permanecer num relacionamento que é frio, eles não tinham, assim, intimidade, sabe? Era horrível mesmo. Mas o núcleo do Lievin me conquistou, assim, bastante. Eu sei que tem muita descrição do campo, da agricultura na parte dele, mas eu gostei até disso, assim. É, lógico, maçante. Eu passava por essas partes e ficava, meu Deus do céu, quando vai acabar de falar de planta, de falar de campo, de falar de plantação, sabe? Mais ou menos isso. Mas é normal, porque o Tolstói tá aqui retratando, né, a cultura da Rússia, tanto da cidade de Moscou, São Petersburgo, quanto do campo, principalmente em relação ao Lievin. E é extremamente fantástico isso que Tolstói faz. Eu acho que é a principal característica desse livro, que é retratar a sociedade da Rússia. É lindo isso, é lindo você entrar em contato com isso. É muito difícil entender porque a gente tá temporalmente falando muito distante, mas também culturalmente falando muito distante. Gosto bastante desse livro aqui, que é o Lições de Literatura Russa, do Nabokov. Tem um ensaio aqui sobre o Anna Karenina, tem mais ou menos 100 páginas, então eu acho que é 1/4 do livro. Ele fala bastante sobre esse livro. Ele particularmente não gostava tanto do Tolstói, mas ele faz um ensaio muito bacana sobre o livro. Ele vai contar, por exemplo, das refeições, que a gente fica meio confuso, sabe? Quanto às denominações, quanto a como que isso acontecia entre a sociedade da Rússia. Então ele vai explicar certinho, é muito bacana. Ele também vai pegar sobre a linha cronológica do enredo, vai contar pra gente, vai fazer uma análise, e isso é muito bacana, principalmente depois que você lê, ou até mesmo durante a leitura, de você fazer essa, né, leitura desse ensaio, porque você entra em contato com essa cultura. O Nabokov era russo, né, ele foi para os Estados Unidos, enfim, mas ele é de origem russa, então é bacana porque ele tem até aqui uma certa propriedade pra falar do assunto. Ele também vai falar aqui sobre os personagens, vai dizer sobre a Ana que ela é fundamentalmente boa.
Eu não concordo tanto porque eu acho que ela é bem egoísta, então não sei se eu concordo com ele, eu acho que não, mas eu concordo quanto a uma coisa que ele fala, que é quanto à moral dela. A sua natureza moral é significativa porque ela não suporta simulação, segredos, então ela não suporta conviver com aquela situação dela. Ele também vai falar que a consciência não dá trégua ao Lievin, e eu acho que é por isso que eu gostei tanto dele. O Lievin, na verdade, ele é como se fosse um alter ego, vamos dizer, tem um pouquinho ali do próprio Tolstói nesse personagem. Se você for ver que o Tolstói é Lev Tolstói, tem uma proximidade muito grande entre o Liev do personagem e o Lev do nome do próprio autor. Então sim, nós podemos considerar que tem muito Tolstói aqui nesse personagem. Eu acho que por conta disso, assim, por conta da consciência dele, sabe, ele tá sempre fazendo o melhor que ele acha, né, que ele considera o melhor ali pra situação, e aprendendo com aquilo e tentando consertar tudo e melhorar tudo e conhecer o máximo possível da situação que envolve ali a sua vida. Então eu gosto muito dele, eu acho que ele é psicologicamente muito bem construído também. Eu considero o Lievin um personagem muito forte na nossa literatura, apesar de todo mundo dar muito mais valor pra Ana. E agora falando um pouquinho do filme que eu assisti há poucas semanas, do Joe Wright, né, foi ele que dirigiu o filme. Eu acho que ele gosta muito da Keira Knightley porque, sério, né, Reparação, Orgulho e Preconceito, agora ela está ali como protagonista. Eu gosto muito dessa atriz, eu achei que foi fantástica a escolha dela pra Anna Karenina, assim como eu também achei, é que eu não lembro o nome do ator que deu vida ao Vronsky, mas eu adoro ele também. Eu achei que a química dos dois foi muito bacana. No geral, eu achei o filme fantástico, porque ele vai meio que insinuar que as cenas são parte de um espetáculo, sabe? Não sei se vocês que assistiram também perceberam isso, mas a transição entre uma cena e outra era como se fosse ali no palco de um teatro, e isso é muito bonito. E não só isso, quanto o figurino e a fotografia são muito, muito, muito belos. Eu adorei nisso, sério, eu fiquei assim fascinada com o filme por conta disso, porque a montagem dele tá muito bonita. E quanto à adaptação, né, sendo uma adaptação de uma obra tão importante, eu achei muito bacana, muito fiel ao enredo. É lógico, algumas coisas foram tiradas, mas eu não vi tantas coisas sendo acrescentadas assim. Não consigo pensar em nada no momento, mas algumas coisas foram retiradas e eu achei que não são tão necessárias ao enredo. Eu acho que é mais porque se referem a Ana, mas enfim, tô brincando aqui, mas algumas coisas foram retiradas, principalmente quanto a Ana e o Vronsky no campo. Mas no geral, assim, a forma como a Ana e o Vronsky se conhecem, que é muito importante, o final, né, do livro tá ali no filme. Eu achei muito bom o filme, quanto a adaptação e quanto o filme realmente em si, né, como uma outra forma de arte, digamos, porque a gente tende a aproximar muito filme com livro e a gente se esquece que as duas coisas são bem, assim, diferentes uma da outra. Então eu deixo aqui 3 recomendações. O Anna Karenina, do Tolstói, que apesar de ser um calhamaço, valeu a experiência, apesar de eu não gostar de algumas passagens, enfim, ser bem maçante, eu gostei bastante da experiência. Também Lições de Literatura Russa, que não só vai falar sobre Anna Karenina, mas sobre outros autores russos, como o Dostoiévski, o Gogol, o Gorky, o Chekhov e o Turgenev. Então, muito bom esse livro, eu tô lendo aos pouquinhos. E por fim, o filme de Joe Wright, que saiu em 2013 com a Keira Knightley, enfim, muito bom o filme, figurino, fotografia, impecáveis. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!